Fala pessoal, tudo bem? É o seguinte, conversei há pouco com dois dirigentes importantes de dois clubes grandes aqui de São Paulo e eles concordam e foram taxativos no que diz respeito ao prazo para a volta no futebol de São Paulo, de forma a salvar esses clubes de uma situação dramática, como eles falaram, financeira, né? Eles concordam que se o futebol não voltar até julho, esses clubes não vão conseguir honrar seus compromissos. Inclusive, há um comitê de diretores financeiros dos clubes grandes do futebol brasileiro que se reúne toda semana às quartas-feiras para trocar ideias sobre soluções, como encontrar soluções em relação à volta do futebol brasileiro. A coisa está esquentando, né? Ontem a gente trouxe aqui no canal um áudio do secretário-geral da CBF, Walter Feldmann, se dizendo animado com a volta do futebol na Alemanha e já ensaiando um retorno do futebol no Brasil. Agora a gente tem que colocar um contexto nessa história toda, né? Na Alemanha, o número de casos de coronavírus nas últimas 24 horas foi de pouco mais de 370, uma queda acentuada nesse número de casos. Na semana passada, no início da semana, a gente tinha um número ali na casa de 900, né? Então, cai drasticamente a situação na Alemanha. Esse é um número que remonta lá para o dia 10 de março, quer dizer, a Alemanha já subiu, atingiu o pico da doença e está aqui, caso fosse um gráfico a situação. No Reino Unido, onde os clubes da Premier League voltaram a treinar hoje, os casos de coronavírus caíram pela metade em 18 dias, ou seja, tem uma tendência de queda também, hoje está na casa de 2.700. Inclusive, de 748 profissionais de clubes da Premier League testados, 6 deram positivos para a Covid-19, né? É uma amostragem muito pequena em relação a esse número, a esse universo de testagem, né? Mas é claro que ainda inspira cuidados sobre um retorno, né, dos clubes a campo na Premier League. E aqui no Brasil, a pressão dos clubes pela volta no futebol é muito grande, né? Hoje, por exemplo, presidentes de Flamengo e Vasco se reuniram com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que já falou há 2 semanas, né, que quer a volta do futebol, enfim, não precisa se preocupar muito com a situação do coronavírus no Brasil. Só trazendo de novo a história para São Paulo, né? De ontem para hoje morreram 324 pessoas vítimas da Covid-19 no estado. Isso é mais ou menos para a gente ter noção do tamanho da tragédia, né? Sabe aquele avião que faz a ponte aérea Rio-São Paulo? Um 737 ou um A319? Pois é como se 2 desses se chocassem no ar. Esse é o tamanho da tragédia. É hora de falar de futebol? Tem que ter muito cuidado para falar sobre isso, para não começar o futebol, não voltar com o futebol e ter que parar numa situação muito pior depois. Tá bom? Inscrevam-se aqui no canal e comentem se vocês são favoráveis ou não a essa situação, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.